Galera, aqui ó, superfícies equipotenciais. O nome aqui é autoexplicativo, né? Equi significa igual. Igual. E aqui, potenciais, vai estar falando do potencial elétrico. Ok? Então, são superfícies que possuem potenciais elétricos iguais. Potenciais elétricos iguais. Como assim, Zeca? Ó, imagina aqui uma carguinha positiva. Lembra, toda a carga gera ao seu redor um campo elétrico. E a gente tem aqui, ó, as linhas de campo que ajudam a desenhar esse campo elétrico. Elas sempre saem perpendicular à superfície e saem de uma carga positiva. Lembra disso lá da aula de campo elétrico? Essa daqui são, ó, as linhas de campo, que a gente já aprendeu a desenhar em outra aula. Tudo bem? Não lembra? Ó, dá uma olhadinha na aula de campo elétrico, vai lá. Então eu tenho aqui as linhas de campo. Eu sei o seguinte, né? Além dessa carga criar um campo elétrico, ela também gera ao seu redor um potencial elétrico, onde colocando outra carguinha ali, ela ganha uma certa quantidade de energia para se movimentar. Tudo bem? Como é que se calcula o potencial elétrico de uma carga esférica, aqui fora, ou uma carga pontual? Lembra a formulazinha, né? É assim, ó, potencial é igual a K vezes Q sobre D. Onde D é a distância que separa o centro da esfera até o ponto em que eu quero calcular esse potencial elétrico. Claro, se for uma carga elétrica esfera, o que acontece então, né? Todos os pontos que tiverem uma mesma distância dessa carga vão ter potenciais iguais. Como é esférico, né? Se eu pegar vários pontos a uma mesma distância dessa carga, eu vou desenhar ao redor dessa carga aqui, ó, uma circunferência. Todos os pontos a uma mesma distância da carga. Ou melhor, né? Eu vou desenhar uma esfera. Se eu tiver a carga aqui, ó, todos os pontos aqui, né? Uma carguinha pontual, um pontinho. Todos os pontos aqui, 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 aqui. Todos os pontos que estiverem ao redor da esfera a uma mesma distância vão ter potenciais iguais. Então eu tenho ali uma superfície equipotencial. Esse verdinho que aparece aí, ó, vai ser exatamente a superfície equipotencial. Olha o galo aí. Equipotencial. Ok? Cara, existe uma particularidade aqui, ó, para ajudar a gente a desenhar essa superfície. A particularidade é essa daqui, ó. Essa superfície sempre forma com a linha de campo um ângulo de 90 graus. Beleza? Então, se eu consigo desenhar as linhas de campo produzidas por cargas elétricas, geometricamente, sem fazer conta, geometricamente, eu consigo traçar a superfície equipotencial, que tem potenciais iguais. É uma superfície que sempre forma com as linhas de campo um ângulo de 90 graus. Beleza? No caso de uma carga esférica, né? Todas as superfícies equipotenciais vão ser esferas ao redor dela. Certo? Vão ser esferas ao seu redor. Então eu tenho aqui, ó, várias superfícies equipotenciais. Detalhe. Se eu chamar esse aqui, ó, de ponto 1, esse daqui de ponto 2, esse daqui de ponto 3, esse daqui de ponto 4, esse daqui de ponto 5, esse daqui de ponto 6, beleza? E falar, ó, que nessa primeira superfície aqui, o potencial é de 10 volts. Nessa segunda aqui, sei lá, vamos botar aqui 6 volts. Nessa terceira aqui, 3 volts. Nessa quarta aqui, 1 volt. Tudo bem, estou chutando. Qual é a diferença de potencial entre o ponto 1 e o ponto 2? Perfeito, é zero. Porque eles estão numa mesma superfície equipotencial. O potencial em todos os pontos dessa esfera aqui, ó, tem o mesmo valor. Então a diferença dá zero. 10 menos 10, zero. Qual é a diferença de potencial entre o ponto 3 e o ponto 1? Bom, ponto 3 e ponto 1 eu vou ter que fazer, né? Opa, entre o ponto 1 e o ponto 3. Vai ser o potencial no ponto 1 menos o potencial no ponto 3. Então isso daí vai dar 10 menos 6, 4 volts. Qual é a diferença de potencial entre o ponto 4 e o ponto 5? Perfeito, é zero de novo, né? Porque os dois pontos estão numa mesma superfície equipotencial. Então, no espaço vão ter várias regiões que são superfícies equipotenciais. Nessa superfície, os potenciais têm valores iguais. Em duas superfícies diferentes, os potenciais têm valores diferentes. Perfeito. Cara, uma perguntinha, né?
Se o potencial no ponto 1 é igual ao potencial no ponto 2, quanto que vai ser o trabalho realizado pela força elétrica para levar uma carguinha do ponto 1 ao ponto 2? Perfeito, é zero. Né? Se não tem diferença de potencial, a força elétrica não realiza trabalho. Lembra, né? Se não tem diferença de potencial, nos dois pontos, a carguinha vai ter a mesma quantidade de energia potencial. Se ela tem a mesma quantidade de energia potencial, na transição não diminui a energia potencial. Se não diminui a energia potencial, não aumenta a cinética. Se não aumenta a cinética, não realiza o quê? Trabalho, porque trabalho da força resultante é sempre igual à variação de energia cinética. Então, numa superfície equipotencial, sempre que uma carga se movimentar, beleza? Sempre que uma carga se movimentar numa superfície equipotencial, o trabalho realizado pela força elétrica vale zero. Galera, só para entender aqui como a geometria ajuda, né? Como é que eu vou traçar uma superfície equipotencial numa região em que o campo elétrico é constante? Lembra, eu vou ter duas placas aqui para cima e para baixo, é infinito, né? Para não ter o problema das bordas. E o campo elétrico sempre sai do lado positivo e entra do lado negativo. Essa aqui é a linha de campo que ajuda a representar o campo elétrico. Esse verdinho aqui, vou escrever de novo. É a linha de campo. É a linha de campo. E eu quero traçar aqui, a superfície equipotencial aqui dentro. Quer dizer, qual é a região aqui no meio que vão ter potenciais iguais? Eu vou usar aquela regrinha simples, geométrica, que essa superfície equipotencial, ela sempre forma com a linha de campo um ângulo de 90 graus. Então eu tenho que traçar uma superfície aqui, que forme com todas as linhas um ângulo de 90 graus. Não esquece, isso aqui é uma placa. Então a minha superfície vai ser uma parede, uma placa. Tudo bem? Claro, se todas as linhas são horizontais, para ser perpendicular a elas, eu tenho que traçar uma linha que é o quê? Perfeito, vertical. Então eu vou ter aqui, linhas verticais. E essas linhas verticais é que vão ser as minhas superfícies equipotenciais. Beleza? Mesmo esquema, né? Aqui o potencial é maior, carga positiva cria um potencial positivo e vai diminuindo para o potencial menor. Todas essas linhas aqui vão ter potenciais diferentes. Vou chutar valores aqui, 10 volts, 5 volts, 0 volts, menos 10 volts, menos 5 volts, menos 10 volts, menos 15 volts, menos 20, menos 25. Tudo bem? Beleza? Zé, cara, dentro de um campo elétrico uniforme, as diferenças para as distâncias iguais tem que ter valores iguais? É verdade isso, tá? Se eu tiver duas superfícies equipotenciais, ou 3, 4, num campo elétrico uniforme, e a gente desenhar elas em intervalos de distâncias iguais, as diferenças de potenciais vão ter valores iguais. Agora olha só, né? Eu já falei para vocês que o mais importante para a gente não é o valor do potencial, e sim a diferença. Se a carga vier aqui, se eu botar 1 coulomb aqui, 1 coulomb vezes 10 volts, ela tem 10 joules de energia. Se ela vier para cá, ela vai ter 5 joules de energia. Então eu vou ter um trabalho realizado sobre ela de 5 joules. Concorda com o Zeca? Sim? Se perdeu 5 joules de energia potencial, ganhou 5 de energia cinética. Se eu tivesse essa variação aqui, ia dar na mesma, aqui ia dar na mesma, aqui ia dar na mesma. Para todos esses intervalos aqui, entre duas linhas, que são as superfícies equipotenciais, eu teria o mesmo trabalho realizado pela força. Ok? Só apaguei aqui para a gente continuar. É comum questões que perguntam o seguinte, qual é o trabalho realizado pela força elétrica para levar uma carguinha do ponto 1 até o ponto 2? Beleza? Certo? Vamos supor que essa carguinha que eu vou levar do ponto 1 até o ponto 2, ela tenha valor de 2 coulombs. Bom, como é que a gente resolve essa questão? A gente pode fazer o seguinte, o trabalho realizado pela força elétrica sempre vai ser a carga que multiplica a diferença de potencial entre o ponto 1 e o ponto 2. Tudo bem? Beleza? Então, nesse caso aqui, o trabalho realizado pela força elétrica poderia ser calculado só assim, Q, que é 2, vezes a diferença de potencial do ponto 1. No ponto 1, o potencial é 10 volts, né? Menos o potencial no ponto 2, que é menos 20. Então, cuidado, que é menos 20. Parando. Então, o trabalho realizado pela força elétrica, nesse caso, seria
Menos com menos dá mais, 10 mais 20, 30, 30 vezes 2, 60 joules. Tudo bem? Perguntinha. Imagina aqui, ó, que ele te desse duas opções de caminhos diferentes. A carga vai direto do ponto 1 ao ponto 2, ou ela passa primeiro pelo ponto 3, para depois ir até o ponto 2. E te pergunto o seguinte, né? Em que situação o trabalho realizado pela força elétrica é maior? Indo direto de 1 até 2 ou... Opa, já dei a dica aqui, né? Tá legal. Ou passando pelo ponto 1, depois passando pelo ponto 2, depois passando pelo ponto 3 e só aí então chegando no ponto 2. Perfeito, já tinha dado a dica ali, né? Nos dois casos, os trabalhos são o quê? Iguais. O trabalho realizado pela força elétrica nunca depende do trajeto. O trajeto não importa. Para levar de 1 até 2 ou de 1 até 3 até 2, como a posição inicial é a mesma e a final é a mesma nos dois casos, o trabalho realizado pela força elétrica é o mesmo nos dois casos. Tudo bem? Ainda ele pode perguntar o seguinte, ó. Dando a distância entre o ponto 3 e o ponto 2, quanto que vale, ó, dando essa distância aqui entre o ponto 3 e o ponto 2, quanto que vale o campo elétrico aqui dentro? Bom, a gente já sabe que ele é um vetor aqui dentro que aponta para a direita, né? Mas como que a gente pode achar o quanto que ele vale? Cara, a gente pode unir essas duas equações aqui, ó. Essa e essa. Não é? Força elétrica permite determinar o campo. E eu já tenho na questão, né, a diferença de potencial entre os dois pontos. 1 e 2, ou 3 e 2, tanto faz. Tá legal? Só vou apagar. Galera, se eu igualar essas duas equações aqui, o que que eu vou ter? Eu vou ter que força elétrica vezes D vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Ó, isso aqui é importante, ó. Se eu pegar de 3, esquece o ponto 1, né? A carguinha agora vai de 3 para 2. Se a carguinha estivesse aqui, né? A força elétrica aqui, ó, teria o mesmo sentido e direção do deslocamento. Deixa eu botar aqui. A força elétrica teria o mesmo sentido e força do deslocamento. E nesse caso aqui, o ângulo vale quanto? 0. E o cosseno de 0 vale 1. Beleza? Então, sempre que a questão te der uma diferença de potencial e te pedir o campo elétrico, tu vai pegar dois pontos, beleza? Numa mesma linha de campo. Porque a gente vai fazer de conta, ó, que a gente botou uma carga aqui, a carga foi carregada até o outro ponto e ela já se deslocaria nessa direção, atuando sobre ela uma força elétrica. Beleza? Mas a distância, ó, a distância entre os dois pontos, sempre tem que ser sobre uma mesma linha de campo. Tudo bem? Para que a força tenha o mesmo sentido de deslocamento. Para que eu possa dizer que esse ângulo aqui é 0 e o cosseno de 0 é 1. Aqui do outro lado, né, vai ficar essa equação aqui, ó, Q vezes a diferença de potencial, nesse caso, né, seria entre o ponto 3 e o ponto 2. Ou entre o ponto 1 e o ponto 2, tanto faz. Porque no ponto 1 e no ponto 3, o potencial é o mesmo. Mas tudo bem, entre o ponto 3 e o ponto 2. Né? O ponto que eu pegar aqui não faz mal, mas a distância, ó, tem que ser sobre a linha de campo. Essa distância, nunca essa inclinada aqui. Tá legal? Tem uma formulazinha que a gente já viu que é assim, né? Por definição, o campo elétrico é força por unidade de carga. Se eu quiser isolar a força é campo vezes carga. Se eu jogar aqui, ó, a minha equação fica assim, ó. Campo vezes carga, vezes a distância entre aqueles dois pontos, cosseno de 0 é 1, é igual ao campo vezes a diferença de potencial entre 1 e 2. Tá ok? Beleza? Dá de cortar carga com carga, e dá de determinar aqui, ó, uma relação entre a diferença de potencial e o campo elétrico. Ok? Isso só vale quando o campo elétrico é constante. Então, quando o campo elétrico é constante, ele te dando as diferenças de potenciais, tu acha o campo. Ele te dando o campo, tu acha a diferença de potenciais. Mas só quando o campo elétrico é constante. Tudo bem?